Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao podcast Bom Dia com Jesus, trazendo ao seu dia uma mensagem, uma palavra de reflexão para o seu coração, para a sua vida. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tô aqui para dividir uma palavra bem simples e rápida com vocês. Ela se encontra lá em Lucas 17, do versículo 11 ao 19. Lá fala assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Eu gosto muito desse texto, da cura dos 10 leprosos. A gente pode, ver mais uma vez a bondade e a misericórdia do Senhor, ao encontrar essas pessoas nessa situação de total exclusão, da sociedade, onde perderam as suas vidas, as suas famílias por conta dessa doença, e o Senhor se compadece delas, e manda elas irem se apresentar aos sacerdotes e assim elas seriam curadas. E durante o caminho eles são curados e apenas um consegue reconhecer, olhar para si e ver que já não havia mais feridas, de que eles realmente tinham sido curados. E esse um cara, o samaritano, ele reconhece isso, ele enxerga esse milagre e ele precisa voltar para agradecer ao Senhor. E ele volta para agradecer a Jesus pelo milagre, por tudo que Jesus fez, por tudo que significa esse milagre para esse samaritano. E o que mais me chama a atenção nesse texto é quando Jesus diz no final: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele fala para o samaritano. É que os 10 foram curados, da lepra, dessa doença contagiosa da época. Mas apenas o samaritano foi salvo, quando Jesus fala: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho aqui sobre gratidão, sobre esse coração grato do samaritano, ao reconhecer e entender a bondade do Senhor com a vida dele, com a situação em que ele se encontrava, e voltar a Jesus para agradecer e louvar a ele, por esse grande milagre que ele operou na vida dele. Então, além dele ser curado, ele foi salvo por exercer essa gratidão, por voltar a Jesus e agradecer pelo que ele fez. Algum tempo atrás, eu assisti uma ministração de um pastor e ele falava a frase: agradece que cresce. E eu tomei isso para minha vida, sempre me lembro disso. E quando a gente fala agradece que cresce, esse pastor usava a referência da passagem de quando Jesus está ministrando para a multidão e o menino leva, os pães e os peixinhos, e o Senhor agradece por aquele alimento, e quando ele agradece, é multiplicado, o alimento, os pães, os peixinhos, e eles conseguem alimentar toda aquela multidão. E assim é na nossa vida, quando nós agradecemos por aquilo que nós temos, eu acredito que aquilo vai crescer, aquilo vai multiplicar, aquilo vai deslanchar e ser bem sucedido. Porque quando nós reclamamos, nós amaldiçoamos, seja o nosso trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos, nossa situação financeira. Eu acredito que a nossa gratidão e a reclamação tem muito poder sobre a nossa vida. Então eu queria deixar isso para você. Agradece que cresce. Então vamos exercer essa gratidão, assim como o samaritano reconheceu o milagre que o Senhor operou na vida dele e voltou para agradecer ao Senhor. Que nós possamos também ter esse poder de reconhecer os milagres que o Senhor faz na nossa vida, até aquilo que nós pedimos, quando nós pedimos ao Senhor, e
E às vezes a gente nem se lembra daquilo que o Senhor fez, daquilo que nós pedimos, mas que nós possamos pedir nesse dia para que o Senhor refresque a nossa memória, para que nós nos lembremos daquilo que nós pedimos e daquilo que o Senhor já fez. E muitas vezes a gente nem se lembra, mas o Senhor lembra a maneira com que Ele nos encontrou, a nossa situação, assim como esse leproso estava no meio do deserto, né, vivendo uma situação horrível e horrorosa, sem esperança, sem fé. Mas o Senhor, Ele vem, opera um milagre e muitas vezes a gente se esquece de tudo que o Senhor fez. Então eu queria colocar essa reflexão para você, sabe? Em que lugar nós estamos vivendo, em que lugar a gente tem se colocado, no lugar desse samaritano que consegue reconhecer e voltar para agradecer ao Senhor, ou nós estamos no lugar desses 9, né, que foram curados e no meio lá se perderam, nem lembraram de quem os curou, mas foram desfrutar do milagre, né, da vida nova que eles receberam e se esqueceram de agradecer ao Senhor. Que nós possamos ser como esse samaritano que reconheceu e voltou para adorar, amar Jesus, agradecer, se ajoelhar aos pés do Senhor. E o samaritano, além da cura, ele ganhou a salvação, como eu disse para vocês. Então, que nós possamos exercitar a nossa gratidão, que nós possamos agradecer, para assim as coisas crescerem diante de Deus e durante essa caminhada que nós temos com Jesus, para que nós alcancemos a nossa salvação e o pleno propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Era isso, espero que você tenha sido abençoado aí. Não se esqueça dessa frase: agradece que cresce. Eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida e vai multiplicar sobre os seus dias, sobre a sua situação, sobre aquilo que você tem vivido ou tem passado. Amém? Eu queria orar com você. Pai, muito obrigada por este dia, obrigada por este momento, obrigada por esta palavra, Senhor, que sempre nos ensina. Obrigada, Deus, principalmente nesse momento nós queremos agradecer em especial pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelos Teus milagres sobre nós, Deus. Nós somos gratos por isso. E nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor refresque a nossa memória, Deus, que nós possamos nos lembrar, Pai, de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor tem feito nos nossos dias, nos pequenos e nos maiores milagres, Senhor, que nós possamos reconhecer, Pai, assim como o samaritano reconheceu, que nós possamos reconhecer e voltar aos Teus pés, Jesus, para Te adorar e Te engrandecer, Jesus, porque Tu és digno, Senhor. Obrigada porque os Teus milagres, a Tua bondade, Deus, a Tua misericórdia nos alcança em todo o tempo, Deus, não pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas simplesmente porque o Senhor é bom, Deus. Muito obrigada por isso, Jesus. Nós somos imensamente gratos, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos encontrou, Jesus, cada um de nós em uma situação, Deus. Obrigada porque assim como o Senhor encontrou esses 10 leprosos, o Senhor nos encontrou um dia e o Senhor tem nos encontrado, Pai, em situações difíceis, Deus, de deserto, Pai, mas nós acreditamos no Teu milagre, nós já queremos agradecer por aqueles que ainda não aconteceram, mas nós queremos agradecer por aqueles que já aconteceram, Deus. Nós acreditamos e sabemos que Tu tens poder, Deus, para fazer infinitamente mais. Muito obrigada, Jesus, nós Te amamos. Amém.